Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere um bate-papo sobre a campanha reivindicatória dos professores. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Gilson Reis, o presidente do Simprominas. Olá, Gilson, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, seja bem-vindo. Obrigado, Nilson. Gilson, qual é o cenário neste momento da campanha, até esse momento da campanha reivindicatória dos professores da rede privada de ensino neste ano? Nilson, podíamos dizer assim, nós temos cenários, né? Primeiro cenário que nós podemos destacar é que nós temos uma situação bastante forte de expansão do setor privado na educação, ou seja, expansão do setor privado, no ensino superior, no ensino fundamental. Todos os dados apontam nesse sentido, ou seja, uma alta ingresso dos setores médios para as escolas privadas nos últimos anos. O segundo elemento importante é que, ao longo dos últimos anos, as escolas privadas vêm recompondo seus lucros muito acima da inflação e muito acima dos salários. Então, você tem uma entrada muito forte de recursos e um faturamento de bilhões de reais hoje do setor privado. É uma estimativa só do setor no ensino superior em torno de 30 bilhões. Então, você tem um setor que tem uma certa musculatura bastante forte. Então, você tem vários elementos da conjuntura que o que pese a questão relativa ao ajuste fiscal, que está sendo anunciado pelo governo no último período, nós temos ainda uma situação econômica bastante favorável. Então, eu penso que é uma campanha que nós podemos e devemos avançar. Agora, Gilson, o mote da campanha, pelo material que já foi divulgado, chama a atenção para a sobrecarga de trabalho dos professores. Essa tem sido, de fato, uma reclamação constante da categoria? Denilson, o centro da discussão, não somente da campanha salarial desse ano, mas que vem ocorrendo nos últimos anos, é que nós temos identificado, ao longo de discussões com os nossos colegas em sala de aula, nas escolas, uma insatisfação muito grande por parte dos professores e professoras. Por quê? Nesse período, como eu disse, a escola expandiu, aumentou vaga, aumentou sua receita, aumentou o lucro. E outra coisa que aumentou de forma exponencial foi o trabalho dos professores em sala de aula e fora da sala de aula. Fundamentalmente no que diz respeito ao trabalho com computadores, né? Essa questão da mídia, da relação midiática. Por quê? O professor, hoje, além de dar aula em sala de aula, preparar essa aula, ele tem que preparar a aula online, ele tem que atender o aluno online, ele tem que lançar nota online, ele tem que estabelecer relações com pais e com alunos da mesma forma. Então, foram um conjunto de ações que os professores tiveram incluídas na sua tarefa de educar no dia a dia, que isso foi criando um sobretrabalho extraordinário. O que nós temos observado é que muitos professores têm deixado a escola, porque não aguenta, porque o cara trabalha às vezes de manhã, de tarde, de noite, né? No final de semana ele tem que novamente corrigir prova, fazer todos esses trabalhos para poder deixar à disposição da estrutura escolar, pais, alunos, escola, etc., para poder dar conta do seu serviço, e com isso ele vai tendo uma situação de adoecimento, de estresse e de dificuldade do seu trabalho. Então a campanha salarial desse ano, nós vinculamos uma situação real, porque 40% dos professores que foram demitidos no final desse ano foram por iniciativas do próprio professor. Ou seja, nós estamos afastando o professor da sala de aula. O professor pediu demissão. Pedindo demissão. E isso implica na qualidade da educação. Por quê? Se o professor ele precisa dar aula, às vezes, de manhã, de tarde, ou até de noite, ou em 2 turnos, ele precisa de elaborar um conjunto de ações que envolve o cotidiano da escola. Para preparar uma aula de 50 minutos, ele vai ter mais 50 minutos fora de sala de aula para poder organizar aquela estrutura. Então, isso vai criando um mecanismo que o professor vai tendo menos tempo para estudar, menos tempo para ler, menos tempo para elaborar suas aulas, menos tempo para poder organizar o seu projeto político-pedagógico e, com isso, tem implicações diretas na qualidade da educação. Então, nós temos uma situação muito grave e uma preocupação nossa. Nós estávamos até dizendo outro dia que uma parte da sociedade questionou mais médico, porque o Brasil faltava médico para atenção básica. Espero que a gente não tenha, daqui a pouco tempo, que fazer um programa mais professor, pela ausência completa de professores na sala de aula. Então, é uma situação difícil, complicada, e penso que a campanha vai tratar justamente da questão relativa ao sobretrabalho e à valorização desses profissionais de educação. Nesse sentido, Gilson, a campanha busca valorizar os professores para
ampliar a qualidade de ensino? Esse é o debate que vocês querem apresentar para a sociedade, para os pais, alunos, para a categoria, enfim? Denilson, sendo a campanha salarial nossa, está justamente na questão da valorização do trabalho do professor. Ou seja, quando nós estamos reivindicando a questão do 1/3 de extra classe, por exemplo, que é o trabalho exercido fora de sala de aula, nós estamos dizendo o seguinte, que esse tempo fora de sala de aula, ele tem que ser valorizado também, ou seja, tem que ser pago. Porque o professor, ao contrário de dar aula em 2, 3 turnos, ele vai poder ter um tempo disponível para organizar o seu tempo de trabalho, organizar as suas aulas, organizar essas novas relações que foram construídas entre professor, escola, professor, aluno, professor, pai, para que ele tenha tempo de estudar. Então, o que nós estamos falando é valorizar o trabalho do professor, pagar o sobretrabalho que é exercido hoje, para que ele possa ter tempo de estudar e elaborar as suas aulas e que possa corresponder à qualidade da educação. Então, isso está intimamente ligado à qualidade de educação, à valorização do profissional. Ok, bacana. Gilson, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. A campanha reivindicatória dos professores da rede privada está em andamento. A categoria luta para avançar na conquista de mais direitos. Já foram realizadas reuniões de negociação com o sindicato patronal e assembleias de professores, mas ainda não foi feito nenhum acordo com os donos de escolas. Infelizmente, isso é quase uma rotina, nós já estamos aí em meados de março, falta pouco tempo para esgotar a nossa database e praticamente não temos nenhuma sinalização por parte do Sinep. A gente vem conversando e eles estão sempre aguardando um pouco mais, esperando para ver o cenário econômico. Se você for aguardar hoje o fechamento de um cenário econômico, nós só teremos condição de ter uma posição final já para o final do ano, segundo semestre. Na última assembleia, os professores reafirmaram a necessidade de valorização da categoria, diante do excesso de trabalho e dos baixos salários. O Simprominas já apresentou aos donos de escolas a pauta de reivindicações para 2015. Confira os principais pontos da proposta. Os professores querem aumento real, elevação do adicional extra-classe, alteração do adicional de quinquênio para triênio, pagamento de adicional para continuidade da formação e equiparação e unificação de pisos salariais. É um momento muito especial, onde a presença dos professores para opinar sobre o andamento das negociações e as diferentes etapas que nós percorreremos, é muito importante que a gente possa ouvir os professores. E ouvi-los significa, fundamentalmente, a presença deles à Assembleia para que eles possam se manifestar em relação às informações que a Comissão de Negociação com o Sindicato Patronal possa apresentar para os professores. Reiteradamente, desde os anos 80, em todas as negociações, é a primeira justificativa utilizada pelo sindicato patronal, ou seja, que as escolas estão em dificuldade. Nós não avaliamos dessa forma. Nós achamos que as escolas, por exemplo, já tiveram reajuste de mensalidade para este ano de 2015, e elas tiveram esse reajuste desde o mês de janeiro. Portanto, com a nossa database em 1º de abril, as escolas já têm uma disponibilidade de recursos para que as nossas reivindicações possam ser atendidas. Nas próximas semanas, diretores do Simpro vão continuar visitando as escolas para ouvir as demandas dos professores. A participação da categoria é essencial para avançar nas conquistas. Desde o final do ano passado, ao visitar as escolas, a gente pegou depoimento de professores, assim como com a distribuição de bolsas no sindicato, houve um questionário que os professores responderam e a gente percebeu que o que está mais incomodando os professores, não só a questão salarial, mas é o excesso de trabalho. Então a campanha está toda voltada em relação a esse sobretrabalho. Portanto, o nosso slogan, muito trabalho, pouco salário, vamos mudar esse quadro, parte dessa demanda da categoria. Fizemos já alguns spots de rádio, que esse ano o nosso site também inaugurou uma rádio, né, a Rádio Simprominas, e estamos veiculando na rádio, tanto aqui quanto no interior, uns spots sobre a campanha, mostrando para os professores, demonstrando, na verdade, o que já é a realidade, que é um excesso de trabalho em casa, além do trabalho normal do professor, que é de correção de provas, de lançamento de notas, de fazer chamadas de alunos, etc.
Agora, Gilson, em anos anteriores, muitos pais e alunos enviaram mensagens de apoio aos professores, as reivindicações dos professores por melhores salários e condições de trabalho. Isso pode ser interpretado como um sinal também de que a sociedade começa a participar mais dos debates envolvendo a educação? Qual é a avaliação sua a respeito disso? Veja, Denilson, eu penso que educação é um tema da sociedade, não pode ser um tema do sindicato dos professores, não um tema de professores, é um tema da sociedade. Portanto, cada vez mais que a sociedade se envolve nessa discussão, melhor é para a própria sociedade, melhor é para o país e também é melhor para os professores e a educação. Portanto, a participação da sociedade nesse debate ela é fundamental. Eu digo que nós podemos estar atravessando uma crise profunda na educação, né? Já vivemos ela no setor público. Há uma possibilidade de uma retomada da qualidade no próximo período, mas nós vivemos uma crise profunda e uma profunda mercantilização da educação privada, que isso cria outros problemas estruturais e de qualidade. Então, a participação da sociedade e, fundamentalmente, a participação dos professores, porque essa mobilização nós vamos fazer na perspectiva da sociedade, mas também na perspectiva dos próprios colegas. Ou seja, esse debate sobre a nossa campanha reivindicatória e os temas que nós estamos discutindo, tem que ser permanentemente discutidos no interior das escolas. Porque é assim que nós vamos criar convicções, é assim que nós vamos criar um debate interno para poder sobrepor as pressões que vêm pressões em cima da nossa categoria, numa perspectiva de manter o lucro ascendente das escolas. Então, é decisivo a participação da sociedade, mas é determinante que a nossa categoria, os nossos colegas, possam, a partir de agora, debater o tema e construir essa discussão em cada escola, em cada local de trabalho, para a gente romper essas amarras e essa estrutura criada contra o avanço das nossas condições de trabalho. Sobre essa questão da mercantilização, Gilson, essa entrada de grandes grupos econômicos na educação traz impactos para o trabalho dos professores, para a educação de um modo geral, não traz? Hoje nós vivemos o que nós chamamos da financiarização da educação, é um fator novo. Ou seja, nós temos uma instituição de ensino aqui no Brasil que tem 1 milhão de alunos, né? 1 milhão de alunos, é a maior do mundo. Ou seja, porque isso dá muito dinheiro. Recentemente estão questionando a questão do FIES, que é o financiamento do governo federal para as escolas privadas, ensino superior. Mas deixaram de dizer que as escolas organizavam vestibulares individualizados, organizavam o valor da mensalidade, e muitas delas que não era correspondente ao valor da mensalidade praticada pela escola. Escolas que de avaliação de 0 a 5 ficava entre 1 e 2, ou seja, de péssima avaliação, e o governo começou a questionar. E tentaram transformar essa decisão de governo, ou seja, de avaliação desse sistema de educação, numa crise contra a educação, contra os professores e contra o próprio governo, ou seja, o setor privado, esse que lucra de forma excessiva, tenta agora também, de alguma forma, criar uma crise entre os alunos, entre a sociedade, entre o governo, para continuarem lucrando de forma extraordinária. Então, é um tema também da maior importância da educação no nosso país hoje. Essa questão da mercantilização, não é? Agora, Gilson, a conjuntura atual ela é favorável para que as reivindicações dos professores sejam atendidas? Qual é a sua avaliação a respeito disso? Denilson, se a gente pega do ponto de vista da história, vamos dizer assim que para a classe de trabalhadores e trabalhadores, nunca as coisas são fáceis, nunca foram fáceis, porque nós estamos em mesa de negociação nos últimos anos, onde o Brasil viveu crescimento, chegamos a crescer 7% da economia brasileira, e sempre tiveram, em mesa de negociação, por parte do sindicato patronal, aquela discussão das dificuldades. Cada hora é um tema, a inadimplência, dificuldade de recebimento, não dá para poder pagar salário, enfim, justificativa existe para tudo. Nós vivemos um período de ajuste fiscal, é real, nós estamos vivendo, mas eles não são fundamentalmente os responsáveis pela não negociação, porque as escolas privadas acumularam muito nos últimos anos e, na minha avaliação, em todos os dados econômicos que nós temos acesso, diz respeito que as escolas têm sim muita gordura para ser queimada e gordura essa que deve ser transformada em energia para poder construir uma nova perspectiva para a categoria de professores. Nesse sentido, quais são os próximos passos da campanha reivindicatória e também como envolver mais a sociedade, os pais, alunos, enfim, toda a comunidade escolar nesse debate sobre a educação? Nós estamos numa fase da campanha onde nós estamos indo às escolas, mandando e-mail, nosso Facebook, nossa página. Esse programa é uma forma também de comunicação com a nossa categoria e com a sociedade. Então, nós estamos numa fase de mobilização, de organização da campanha. Nós temos marcado uma nova assembleia para o dia 28
de março, às 14 horas, no Sindicato dos Professores, para poder ver a evolução do processo de negociação. Na mesa de negociação já há um indicativo de dificuldades, porque em mesa de negociação eles não avançam na qualidade do nosso trabalho e na valorização da profissão. Portanto, o que pode mudar, vamos dizer assim, a situação em que nós vivemos agora é justamente o processo de mobilização. Nós não temos dúvidas, Denilson, nós só avançamos ao longo da história nas nossas condições de trabalho quando houve luta e mobilização. Se não tiver, dificilmente a gente avança. Certo, Gilson Reis, eu agradeço a sua participação e mais uma vez a gentileza da entrevista aqui para a Extra Classe. Obrigado e vamos lá, a luta, porque é assim que nós construímos nossos direitos. Confira agora a agenda da semana. Nesta terça, 17 de março, o Cineclube Joaquim Pedro de Andrade vai apresentar o filme A Mulher que Amou o Vento. O longa estreou na 18ª Mostra de Cinema de Tiradentes e será exibido em Belo Horizonte pela primeira vez com a presença da diretora Ana Morave. Realizada por alunos da Escola de Belas Artes da UFMG, a exposição Poéticas do Habitar procura abordar a relação dos objetos domésticos com a arte. A mostra pode ser visitada até 19 de março, no campus Pampulha. Você fica agora com o Simpro em Movimento. Em palestra no auditório do Simprominas, o sociólogo e cientista político Emir Sader falou sobre ética, democracia, neoliberalismo e outros temas da conjuntura atual. Segundo Emir Sader, o Brasil vive desde 2003 um processo de democratização social, a partir do resgate do papel do Estado como indutor do crescimento econômico. Segundo ele, as críticas de setores da sociedade e da mídia à Petrobras e ao governo fazem parte de uma campanha contra o Estado brasileiro e a favor do mercado. Eles não podem elogiar o mercado. Olha, a crise internacional do capitalismo é um mercado solto, olha o que gerou. Então eles atacam o Estado, para indiretamente favorecer, na verdade, o mercado. Enquanto que o governo atual resgatou o papel do Estado. O Estado é um indutor do crescimento econômico, impulsa o crescimento econômico, fortalece os bancos públicos, garante direitos sociais. Então, ao invés da centralidade do mercado, o Estado passa a ter um papel mais importante. De acordo com o sociólogo, as campanhas eleitorais devem ser feitas com financiamento público, pois o poder do dinheiro na política compromete a representação parlamentar. Um lobby é pago para representar interesses determinados e dos mais ricos, que é quem tem dinheiro. Então estão lá como representantes desses setores sociais e falseiam a representação parlamentar. É um escândalo. Sobre a conjuntura econômica, o sociólogo criticou as medidas de ajuste fiscal e o aumento da taxa de juros. Para aumentar a capacidade de investimento do Estado, ele defendeu a taxação de grandes fortunas e o combate à sonegação fiscal. Diante de uma plateia atenta, Emir Sader também defendeu a democratização da mídia e falou sobre o papel que a imprensa exerce ao retratar o cotidiano do trabalhador. A produção de riqueza no mundo continua sendo feita pelos trabalhadores, que são o grande ausente, né? Não existe socialmente a imagem do trabalhador trabalhando. Não existe, não está aí, né? Então, também socialmente não há uma referência para as pessoas saberem quem é que produz a riqueza material que está aqui. Parece que é a máquina, ou a genialidade de algum empresário, né? Coisa nenhuma, né? Coisa nenhuma. É o trabalhador, com as mãos dele, com 8 horas de trabalho, tá? São referências que a imprensa ajuda a fazer desaparecer. E com isso também, eticamente, se degrada a nossa sociedade. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.
Muito trabalho e pouco salário. Vamos mudar este quadro. Campanha reivindicatória dos professores de escolas particulares de Minas Gerais. Participe!